Achei que não tá legal. Tá, mas tá aparecendo. Estou aqui numa visita ao querido amigo Douglas Maier, um chargista premiado até no Japão, uma pessoa muito competente e muito dedicada à arte, ao seu trabalho, que ele faz com muita criatividade e muita obstinação, porque ser artista no Brasil é um verdadeiro desafio, né, Douglas? Boa tarde, Douglas. Como é que tá essa força? Tudo bem. Fala um pouquinho a respeito da tua carreira, desde como é que surgiu a centelha que te levou à criatividade nas artes plásticas. Eu comecei minha carreira em 1975, quando eu entrei no Jornal Panorama, em Londrina, como chargista e ilustrador. E desde aquela época eu continuo fazendo meus quadros, minhas... Charge eu tô um pouco afastado desse tipo de trabalho, né? Eu continuo mais fazendo meus quadros. Eu hoje faço muita experiência com materiais, com
com texturas, e o enfoque do meu trabalho é baseado no traço, né? Então, todas as experiências que eu faço hoje em dia, ela está baseada no gestual, no traço e na fixação desse traço, né? Porque eu percebi que com o tempo, assim, na pintura, eu ia perdendo aquele primeiro traço, aquele traço original, aquele frescor do traço do gesto, né? Sim. Então, as minhas experiências sempre são baseadas nessa permanência do traço no desenho desde o começo até o final da obra. Você começa com, vamos dizer, com esboço e vai trabalhando de forma criativa, com as cores, com as formas, é isso? Como você falou, formas, né? Eu tenho muita preocupação com essa forma, com o desenho, né? Então, até às vezes eu percebo que a cor em si, ela faz parte do trabalho, mas para mim ela não diz muita, não tem muita importância. O que tem mais importância para mim é o desenho, na verdade. Você já é, no meio intelectual, uma pessoa reconhecida, tá, como um artista, mas, em contrapartida, como é que você tem sobrevivido com a tua arte? Você tem investido muito, né, dedicado muito tempo, e qual que tem sido o feedback desse teu esforço, dessa tua obstinação em produzir? Antigamente eu acho que eu tinha mais retorno do trabalho que eu fazia. Mas acontece que hoje em dia a minha postura é de que eu tenho uma necessidade de fazer minha arte, de produzir meus quadros. Então não estou muito preocupado assim de ter um retorno, de ter sabe? Porque esse aprofundamento para mim é fundamental. E responder essa minha necessidade de fazer meus quadros. Eu passei, por exemplo, durante essa pandemia, durante 3 anos aí, eu passei fechado nessa casa aqui produzindo todos os dias, todos os dias. Então, isso aí foi muito gratificante para mim. Responder essa necessidade, né, de produzir. E é a forma melhor que você encontrou também para se comunicar com o próximo, com a geração né, da qual nós somos fruto e também convivemos, né? E a receptividade do trabalho você então não deixa em segundo plano, né? Mas é importante que o teu trabalho seja valorizado e reconhecido, né? E esperamos que mais essa reportagem também sirva para valorizar o teu talento, a tua arte, porque nós vemos, né, há um tipo de seletividade no meio intelectual, no meio cultural, que favorece uns e deixa outros em completo ostracismo, não é mesmo? Sim, é verdade. Mas eu, por exemplo, atualmente eu faço parte de um grupo aqui de artistas do litoral, então nós temos praticamente um movimento de valorização da arte produzida no litoral do Paraná. E eu faço parte desse grupo, então nós temos até uma exposição agora marcada para o começo do mês de fevereiro, em Paranaguá. Então, apesar de estar um pouco afastado, eu ainda mantenho contato com esse grupo. Você pode citar algumas pessoas ligadas à arte que você tem tido contato, ou mesmo no passado, e, e como tem sido esse entrosamento? Talvez o artista, a tendência muitas vezes é se isolar, né?
O que você diz a respeito? Eu acho que eu sou a própria resposta disso aí. Eu vivo isolado mesmo. Só assim, porque a arte, ela exige muito concentração. Existe muito você estar num mundo particular para produzir. E eu sou isolado. Eu faço pouca convivência com artistas, é muito restrita mesmo. Douglas, então você começou o teu trabalho artístico no Panorama em 1975, né? Logo você já vai fazer 50 anos de dedicação à arte, né? E, por outro lado, à cultura artística, né? E desse, que você pode resumir, assim, das atividades das quais você participou e quais seus projetos aí na sequência? Bom, eu comecei em 75, né, como eu já falei. Desde aquela época eu fiz uma carreira no jornalismo, né? Eu fiz como ilustrador, como chargista, que eu trabalhei em muitos jornais em Curitiba, em São Paulo. E, paralelamente eu fui fazendo minhas exposições, né, dos meus quadros, fui produzindo. E uma das características da minha produção artística são as séries, né? Então eu trabalhei muito em séries de trabalhos, como a série dos peixes, a série dos barcos, que tem o título de Argonautas, tem a lição de anatomia, retrato falado. Então eu sempre trabalhei criando aqueles nichos das séries. Então quando acaba uma série eu parto para outra, ou começo outra no meio do processo que eu estou desenvolvendo em uma série, eu já começo outra. E atualmente eu ainda continuo trabalhando nessa lição de anatomia e no retrato falado. São séries que eu ainda não terminei, eu ainda continuo produzindo, continuo fazendo experiências, porque tem muita, né, nessa produção do meu trabalho, tem muitas experiências com texturas, né, que eu trabalho muito com texturas. E uma coisa que eu trabalhei numa época é com formatos diferentes de obras. Eu ainda quero retomar isso aí num futuro próximo, porque é uma coisa que eu sinto a necessidade de trabalhar com volumes, com madeira, com painéis de madeira. Então eu atualmente não estou trabalhando nisso aí, mas vou retornar proximamente. Você lá em São Paulo, você trabalhou na Folha de São Paulo, né? Parece que é o folhetim da Folha, né? Eu trabalhei na Folha, sim. Colaborei com uma página que tinha do Angeli. Trabalhei em Piracicaba, Campinas. Em Curitiba trabalhei na Gazeta do Povo, no Jornal Indústria e Comércio, no estado do Paraná, na Folha da Londrina. Infinidade de... Tem um currículo bem expressivo, né, dentro da imprensa brasileira, né? Sim. E com relação assim aos seus, assim a sua perspectiva, né? Você já passou dos 50, né? E você tem assim por exemplo, todo esse teu acervo, existe já planejado alguma destinação? Ainda não pensei nesse assunto, não. Eu gostaria que alguém começasse a fazer um trabalho de levantamento de toda essa minha trajetória desses 50 anos. É uma necessidade que eu tenho, de que alguém faça isso. Porque eu acho que eu fazer não fica uma coisa... É uma visão muito pessoal, né? Eu acho que tem que ter uma visão deslocada de outra pessoa
vendo o teu trabalho. Eu acho que fica muito mais interessante, né? Sim. E mudando um pouquinho de assunto, com relação à política cultural no Brasil, você tem alguma sugestão, alguma crítica a fazer a respeito? A política cultural, eu sou totalmente deslocado disso. Os artistas têm que ter, eles têm que ter uma visão de deslocamento da política. Eles têm que criar um caminho próprio, transformar a arte numa coisa de importância que ela tem e ter maneira de sobreviver disso aí, sem depender de governo, de políticas, de projetos governamentais. Eu acho que tem que ser os artistas mesmo que tem que criar esse caminho, sabe? Você acha então que toda a verba destinada à cultura poderia ser deslocada para necessidades mais urgentes no país? Para a saúde, para a saúde, para a educação. Eu acho que o artista não tem que ficar atrelado a governo. Não tem que viver de verbas governamentais. Tem que criar o próprio caminho. Tem que criar só uma maneira de sobreviver de arte, sabe? Criar um mercado, despertar esse mercado. Você acha que existe assim um tipo de elitismo no meio cultural que favorece determinada tendência ideológica em detrimento de uma visão assim um pouco mais ampla e menos, vamos dizer, menos manipulável da arte? Eu acho que eu acho que sobre essa questão eu vou lá ver fazer uma leitura do trabalho me deu um branco. Para responder essa pergunta sobre, eu faço uma, em meu socorro eu vou trazer a ideia do Teixeira Coelho, que ele tem um livro que ele faz um paralelo entre a cultura e a arte, que a cultura, por exemplo, o artista, quando ele faz uma obra, pelo que eu entendi, né, do trabalho dele, ele faz arte. Mas quando você expõe, você está fazendo cultura. Então, por exemplo, todo o trabalho que o governo, por exemplo, um governo interferindo na arte, utilizando a arte de alguma maneira, ela está usando a cultura, ela está transformando em cultura. E é isso que essa divisão é que o artista tem que ter em mente, que ele tem que focar na arte. Cultura é outra coisa. Cultura é quando a arte já é consumida pelo grande público. A cultura é uma coisa coletiva. E assim, em resumo, qual seria assim o papel do artista dentro da sociedade? O artista, a obrigação dele é quebrar paradigmas. Sempre tem que buscar, em busca de quebrar os paradigmas, de fazer uma revolução, ou pequenas revoluções, sabe? Essa é a função do artista, é mudar o mundo, sempre buscar a mudança. E será que toda arte ela leva a uma mudança, vamos dizer, melhor ou pior, ou qual que é a responsabilidade do artista diante, por exemplo, da ética, dos valores universais que são necessários para a comunidade como um todo? Eu acho que cada artista tem que fazer uma leitura própria, né, dessa questão ética, ou da sua função na sociedade. Porque, como eu disse anteriormente, a função do artista é revolucionar. Essas coisas, elas vão ter um peso individualmente, nas visões individuais de cada artista. Cada um sabe a sua responsabilidade e vai arcar com as suas responsabilidades na medida que ele tiver que responder pelas mudanças que ele faz. Eu costumo dizer que vamos dizer,
dos fundamentos da natureza humana é a liberdade, certo? Sim. E o artista, ele sempre, na sua forma de viver e de enxergar a realidade, ele contribui para que a liberdade seja um valor perene a ser observado, né? E você acha que, por exemplo, que há sempre os regimes mais totalitários, os regimes autoritários, eles têm certo incômodo com relação a esse tema, principalmente no tempo que nós vivemos, que é a questão da liberdade. Qualquer contribuição de um artista para que a humanidade, né, continue usufruindo da liberdade e vivendo com liberdade. Eu acho que o artista tem ele tem que ter a liberdade para poder, mas foi bom, por exemplo, essa questão do citar o Teixeira Coelho, porque para você entender quando o artista ele ultrapassa esse ponto saindo da arte e entrando na cultura. Alguns anos atrás, nós tivemos, por exemplo, aquela visão da invasão do Iraque, eles derrubando as estátuas do Saddam Hussein. Você pegar a visão daquelas estátuas, ela remete ao quê? A uma cultura que estava se impondo na época. Então, o artista que produziu aquelas estátuas, ele tava produzindo em função de uma cultura que era dominante na época. Então, por exemplo, por isso que eu digo que o artista tem que diferenciar quando ele quer ser livre, quando ele quer usar a liberdade ou quer fazer parte de uma cultura. Certo. Quer dizer, você considera que é essencial para um artista autêntico ele preservar a sua liberdade como criador, como uma pessoa que está envolvida dentro de um contexto, né, cultural, mas a sua contribuição ele é uma contribuição individual, mas ao mesmo tempo universal, né? Cada arte era produzida num tempo. Ela faz parte daquele tempo que ele é produzido. Você não vai produzir uma arte de um tempo que já passou ou de um tempo futuro, porque você nem sabe. Você tem que ter. Você está produzindo uma arte do seu tempo sempre. O artista sempre está produzindo a arte do seu tempo, do tempo que ele está vivendo. Ele faz então um tipo de feedback com relação ao indivíduo e a sociedade, a comunidade, a cultura. Porque a arte é uma coisa viva, né? É uma visão particular, mas é uma visão particular do momento. É uma fotografia do momento. Quem é o Douglas Maia? Olha, quem é o Douglas Maia? É interessante, porque essa pergunta me fiz há alguns tempos atrás, quando estava na faculdade, que eu usei aquele tempo, inclusive eu usei muito do tempo que eu estudei para fazer um balanço de toda a minha produção e entender o que eu estava fazendo, porque como chargista, como artista plástico, como eu faço escultura, murais, humor nas charges. Então o meu trabalho era muito variado, e eu achava que eu era várias pessoas. E eu queria ter uma visão minha própria, sabe? Fazer uma autocrítica minha e entender quem eu era como artista. E foi bom porque eu consegui entender muitas coisas. Por exemplo, uma das conclusões que eu cheguei é que eu sou um desenhista. A essência do meu trabalho é o desenho. E isso eu entendi. Depois de algum tempo,
vendo toda a minha produção, fazendo um balanço de todos esses anos de produção, eu sou um desenhista. Essa é a essência do meu trabalho. O resto é tudo consequência. Meus quadros, minha produção nos jornais de ilustração, o trabalho que eu tenho, a necessidade que eu tenho de fazer um trabalho tridimensional, esculturas, é tudo baseado no desenho.